Hello estudantes, estamos tocando esse bahal resolução. Ba exercício 3 números. Exercício 3 números ini em relação ao tópico Husi compostos hidrocarbonetos. Perguntas primeiro Husi exercício irane maka dê o nome de cada hidrocarbonetos de estrutura racional apresentada. Itat fonara ba compostos hidrocarbonetos iha estrutura nebe apresenta iha número 1A até número 1D. Número 2, ne perguntas de a fórmula racional e fórmula de linhas dos seguintes hidrocarbonetos. Ita tu desenha fórmula racional e fórmula de linhas usi. No narang composto orgânico ninia, narang hidrocarbonetos ninia, iha número 2A até número 2D. Perguntas 3. Determina número carbono primário, número carbono secundário, número carbono terciário, número carbono quaternário e determinamos fórmula molecular, usi estrutura hidrocarbonetos nebe apresenta iha número 3. Turmai, dapat sira acompanha resolução de cada números nebe maka hausi halo resolução iha quadro turmene. Perguntas número 1. Dê o nome de cada hidrocarbonetos a cadeia ou estrutura racional representada. E a resposta é a explicação do irmão. Resposta é número 1. Número 1 A, B, C, no D. Número 1 é a nara ba estrutura racional sira nebe apresenta iha A, B, C, no D. Tahare uluk número A. Estrutura ka fórmula racional ida nesane onsa ita fonara. Regra primeira fonara ba cadeia ramificada sira ihalkano primeiro tem que hili cadeia principal cadeia deve maka existe carbono barakli. Hosirna ita hare estrutura número A ita hare ita buka cadeia sanak principal sanak neve narukli ita surau sine 1 2 3 4 5. Você rohan irne ba rohan sore neba hetang carbono 5. Quando ita cleo tung hanesane 1, 2, 3, 4, 5, 6 cleo hanesane carbono iha 6 keras kaneng keras. Anta ida nema carbono barak cleo ida nema hanara cadeia principal. Anta ita escolhe ida ne ita ker kaleo tia ida ne sai cadeia principal tia sai cadeia principal. Ida nebe lapam cadeia principal iha regra segundo ita adete kata hanara radikal. Radikal ihane iha carbono ida, radikal iha silukta iha carbono ida ta. Ida ne hanara radikal, ida hanara radikal tambah la partisipa iha cadeia principal. Radikal nebe existe carbono ida hanara metil. Radikal ida silukmos existe carbono ida ida hanara metil. Turma regra terceira ita for numeração ba cadeia principal. Husi rohan ida ba rohan seluk. Ninia kriteria maka radikal tem que retar número que ita hal numeração husine 1, 2, 3. Radikal kona ya carbono número 3. Quando ita hal numeração husi rohan seluk 1, 2, 3. Radikal fati retar ya carbono número 3. Ita hal numeração husinemos carbono retar número 3. Ita hal numeração husoremos radikal retan número 3. Então conforme ita hal numeração husinemos dia, husoremos dia. Mabia questão irane hal numeração husine. Conforme ita vot husoremos hanesande 3, 4, 5, 6. Condição hanesane ona heng ita fonara. Primeiro fonara ba radikal ser radikal ida hane, radikal ida sore. Radikal ida hane liga ba carbono número 3 susi cadeia principal. Então 3. Radikal ida selu liga ba carbono número 4 mais b ne modelo hanesan ia carbono número 3 então ita hakar kamu 3,4 quando rua makanesan ia regra 4 hatete kada tau prefixo di quando tol makanesan tau 3 mais b ia estrutura neso rua makanesan então tau di 3,4 di radikalnya narang metil. Ikus liu radikal ser seluk lai hona ita fonarang ba cadeia principal carbono hamutuk neng ita hanarang hexano. Número B primeiro ita nafati hili cadeia principal
cadeia nem existe carbono bara cleo. Tá T5 ele T5 1 2 3 4 5. Quando está cleo tumba crai 1 2 3 4 5 hanesan tá cleo hanesanemos hanesan 1 2 3 4 5. Então estrutura ini tá cleo saemos nia carbono máximo carretan 5 det. Então conforme te hili ida sai cadeia principal. Questão ida né ao hili balos det hili ida né sai cadeia principal. Ida ne latama cadeia principal itahanara radical. Ida ne latama cadeia principal itahanara radical. Radical ne bem existe carbono rua itahanara etil. Carbono ide itahanara metil, carbono rua itahanara etil. Ya condição ida ne radical ini existe carbono ida rua itahanara etil. Terma número samba cadeia principal ne ohi ita risco haleu. Hal número sang husirohang ida barohan selu kriteria maka radikal tem que número que tal número sang husine 1 2 ida rua tolu radikal heta número tolu. Quando surah hus número sang husore 1 2 3 na fate número 3 surah sole número 3 surah sore ne vamos número radikal heta número 3. Então conforme te escolha. E caso né hal número sang husine 1 2 3 4, 5. Sita você sini vamos hanesan de torcer resultado hanesan. Condição hanesan ihe ita fonara. Primeiro fonara ba radical. Radical ihe ne ida det diga ba carbono número 3. Radical ne existe carbono rua ita hanara etil sino carbono rua. Il significa narang radical nenian. Depois narang termina narang cadeia principal carbono hamut 5. 5 ne ita hanara pentano. Pent significa carbono 5, ano significa os família alcanos nia. Tuirmai ba número C. Número C ihane estrutura ne ou fórmula racional ihane apresenta fórmula nebe maka laiha ramificação, laiha ramificar skala ya sana. Usine ita fonaran direita ihane carbono ida rua tolu ha. Karbon hat ne tak tersebut termin ho ano tambah ligação entre carbono ya simples ka usi família alcanos nian termin ho ano butano. Ba número D estrutura ini sana ka forma racional ne ya sana. Então kita tem que buka ulu cadeia principal. Sini kita buka cadeia principal carbono ida rua tolu hat 5. Quando kita cleo hanesane ida rua tolu hat. Tama cadeia principal tem que preencher número carbono bara cleo. Então tem que ralar esse 1 2 3 4 5. Tambah 5 bara cleo do que 4. Ida nebe latama cadeia principal hanar radical. Ida radical nebe existe carbono ida hanar metil met carbono ida. Isso significa radical. Radical ida selukmos existe carbono ida metil tambah terminal il tambah radical. Agora tu irmai ba terceiro, hal número samba cadeia principal, sanak tem que hetan o radical tem que hetan número que. Tal número são os 1 2 radical hetan número 2. Quando hal número são os 1 2 3 radical hetan carbono número 3. Tuir kriteria radical tem que hetan número que. Então ita tem que akara kalakoi tem que hal número são usine atau hetan radical número que. 1 2 3 4 5. Condição prontona ita fonaramba estrutura idane. Primeiro fonaramba radical sira. Radical idane metil liga ba carbono número 2. Radical metil ida selmos si iha liga ba carbono número 3. Hanesan detne haker kamu tupe 2,3 como rua ita prefixo di. Radical narang metil. Depois carbono ida rua tolu hat 5. Cadeia principal carbono iha 5. Pent sini carbono 5 termina ho ano. Pentan. Ida nemak resposta husi número 1. Termai tama perguntas número 2. Número 2 ne perguntas maka de a fórmula racional e fórmula de linhas dos seguintes hidrocarbonetos. Número 2 ne ita do desenha fórmula racional e fórmula de linhas husi
hidrocarbonetos nebe apresenta nia narang sira iha número A até número D. Turma ita acompanha motuk na resolução. Número 2A, kita desenha uluk maka nia formula rasional. Atau desenha formula rasional, kita hare maka nia narang kadea principal. Narang kadea principal anara heksano significa karbon iha neng. Então kita desenha karbon ida, rua, tolu, hat, lima, neng. Carbono número 3 iha radical etil 1, 2, 3 iha etil. Etil hagar sabaleten tumaimos conforme. Se haga radical etil ne modelo hanesane se haga 2, se haga 3. Carbono iha rua ne makanara etil. Carbono número 2 iha metil. Carbono número 2 nafat iha metil. Di ne tambah rua ne kita tahu di. Carbon 1, 2 iha metil ida. Met sini karbon ida se haga 3. Carbon número 2 nafat iha metil tang 1, 2 iha nafat metil ida desenha tumai crack se haga 3. Agora radical narang sira ita coloca autona ikus liu ita coloca hal completo hidrogênio ba cada carbon nebe existe iha ne. Kusine ita hare karbon ida primeiro iha ligação ida aumenta haga todo par hat tambah tir kriteria cada karbon ida tem ligação hat. Karbon ida segundo ligação ida rua tolu hat tentang completo na persija tahu hidrogênio. Carbono terceiro ligação ida rua tolu aumenta ida haga ida par hat. Carbono ida 4 1 2 ida rua aumenta haga rua par hat. Carbono ini sanesa ida rua ligação rua aumenta hidrogênio rua. Carbono ini ligação ida aumenta hidrogênio tolu. Nah, ida nemak resposta si formula rasional. Agora, as perguntas né, harus ita tu desenha a fórmula de linhas. Desenha a fórmula de linhas, ita hare na fatin iha cadeia principal leve um intensiva, traço a muito kira. A ligação entre carbono e hidrogênio, traço iha, ida hane, ida hane, ida hane, ida hane, ida hane, ida hane. Ida, rua, tolu, hat, lima. Então, traço a muito lima. Ita desenha a fórmula de linhas, traço ida, rua, tolu, hat, lima. Ita sura número carbono carga, ita husi sura ne sekundet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ida rua tolu hat 5 ne. Karbon número 2 traço ida sai 1, 2 traço ida sai. Karbon número 2 na fatin traço ida tum 1, 2 traço ida tum ta. Karbon número 1, 2, 3 ia traço ida tum. Traço ida tum ta motu rua 1, 2, 3 traço ida tum. Quanto lurus deit la hal diferença entre ida selo kan ita hal magnetic para hal diferença. Ida nemak formula de linha susi 3 etil 2 juga 2 dimetil hexano. Agora, para número B, na fatin, ita desenha uluk nia formula rasional. Hare na fatin nia narang cadeia principal hexano, carbono iha ne. Ida, rua, tolu, hat, 5, ne. Carbono número 3 iha etil, dine tambah rua. Nara radical ne etil, digaba carbono número 3. 1, 2, 3. Etil modelo muhanesane. Carbono número 4 iha etil ida ta 1, 2, 3, 4. Iha etil ida. Kars abaleden tu makai conforme. Termai, carbono número 2 iha metil, 1, 2. Metil, metil ini sana sakar tu metrai, sabaleten conforme. Ora naran radical sini coloca autona, hen ita kalau completo hidrogênio. Carbono ida primeiro hidrogênio, a ligação ida aumenta hidrogênio tolo. Carbono ida segundo, ligação ida rua tolo aumenta hidrogênio ida par hat. Carbono ida terceiro ida rua tolo aumenta hidrogênio ida. Carbono 4 ida rua tolo aumenta hidrogênio ida. Carbono 5 ida rua aumenta hidrogênio rua. Carbono ikus liu, yang ligação ida aumenta hidrogênio tolo. Tema desenha nia fórmula de linhas. Narang cadeia principal traço entre carbono e hidra. Ida rua tolu hat 5. Nafatin 5. Ida rua tolu hat 5. Carbono ida rua tolu hat 5 ne. Carbono iha ne. Carbono ida rua traço ida tung. Ida rua traço ida tung. Carbono ida rua tolu traço ida tung depois tuntang. Ida rua tolu traço ida tung. Tal diferença dia klub magnetic. Carbono ida rua tolu hat. Ida rua tolu hat ya traço ida tung. Depois tuntang. Ida rua tolu hat. Traço ida tung. Depois tuntang. Nah, ida maka formula del linha susi 3,4 di etil 2 metil hexano. Agora para número C. Número C 3 etil 4 propil heptano. Nia formula rasional onisa. Heptano onarang principal. Cadeia principal heptano significa carbono. Hepne carbono iha hitu. Ida rua tolu hat 5 neng hitu. Carbono número 3 iha etil. 1, 2, 3 iha etil. Sabalete ngatung conforme a vontade. Se haga 3. Klep tesi kalurus tung conforme. Se haga 3. Narang katak radikalnya existe carbono iha rua. Termai 4 iha profil. 1, 2, 3, 4. Profilnya carbono iha tolu. Sabar como iha traik ne susar tuang. Dah dejennya sabalete profil. Profil carbono iha tolu.
C rua tolo. Então C dan ligação rua aumenta hidrogênio rua, C ne ligação rua aumenta hidrogênio rua, C ne ligação ida aumenta hidrogênio tolo. Naran radikal sira coloca utano sanak radikal sira tautiana, ene tautiana ita hing hal completo hidrogênio. Carbono primeiro iha ligação ida aumenta tolo. Carbono segundo ida rua aumenta rua. Carbono ida terceiro ida rua tolo aumenta ida. Carbono ida 4 ida rua tolo ligação tolo aumenta ida. Carbono ida 5 ida rua aumenta hidrogênio rua. Carbono sexto ida rua aumenta hidrogênio rua. Carbono icosliu ia ligação ida aumenta hidrogênio tolo. Ida nemak fórmula racional fusi 3 etil 4 propil heptano. Agora fórmula de ligações a cadeia principal nafati traço entre carbono e hira ida rua tolo hat 5 ne. Então traço ida rua tolo hat 5 ne. Surah carbono karik ida rua tolo hat 5 ne itu. Carbono número 1, 2, 3 e traço ida tum tesik. 1, 2, 3 traço ida tum depois tesik. Carbono número 1, 2, 3, 4 traço ida sae tesik depois tesik tang. 1, 2, 3, 4 traço ida sae depois tesik. Halone sana. Para model diferença entre traço ida e traço silo kita haremos. Então, fórmula de linha sini sabalete mas conforme tang fatin la iha la desenha sabalete. Ida nem forma de linha susi trajetil 4 propil heptano. Número D pentano. Pentne carbono iha 5. Então kita desenha ida rua tolo hat 5. Ligação entre carbono. Nya narang radikal sir la iha então kita desenha de formula la iha ramificada. Ou narang la iha nya formula la iha ramificada. Carbono ida primeiro ligação ida aumenta tolo, segundo ligação ida rua aumenta hidrogênio rua, terceiro ida rua aumenta hidrogênio rua, 4 ida rua aumenta hidrogênio rua, e ida aumenta hidrogênio tolo. Agora ligação entre carbono, desenha a fórmula de Lens, ligação entre carbono e ida rua tolo ha, ida rua tolo ha. Dan emak fórmula de linha susi pentano, fórmula racional fusi pentano. Resposta fusi número 2 rotuan. Tu irmai totama perguntas número 3. Número 3 ne perguntas determina o número de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Depois de determinar o número de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, determinamos fórmula molecular usi estrutura nebe apresenta iha número 3. Atau hatene ne resolução tahare iha quadro tu irmai. Tu irmai resposta número 3. Número 3 ne perguntas maka tu determina número carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. Depois tu irmai determinamos fórmula molecular usi estrutura ini. Primeiro kita determina ulu carbono primário, secundário, terciário, no quaternário. Carbono primário ihane hira ne número hira, carbono secundário número hira, no carbono terciário número hira, no carbono quaternário iha número hira. Carbono primário, carbono nebe halu ligação ida ao carbono selo. Ita hare estrutura ne carbono ne halu ligação ini ida de tahanan carbono primário. Carbono ne usanesa halu ligação carbono ida selo de tahanan primário. Ida ne hanesa primário. Então carbono primário hamutu 5. Ida rua tolo hat 5. Carbono tu me carbono secundário. Carbono nebe halu ligação ho carbono rua selo. Usirne ita hare. Carbono ini halu ligação ida ba carbono sori, altan ligação ida ba carbono sori. Carbono ini tahanan carbono secundário. E a estrutura ini carbono secundário ihane ida de. Então carbono número carbono secundário igual a 1. Tu irmai número carbono terciário, número carbono nebe halu ligação ho carbono tolo selo. Usi estrutura ini tahare carbono halu ligação carbono ida de. Altan ligação carbono sori, altan ligação carbono sori. Carbono nebe halu ligação carbono tolo selo tahanan carbono terciário. Estrutura caso ini estrutura ini existe carbono terciário iha número ida de. Tu irmai carbono quaternário, carbono nebe halu ligação ho carbono hat selo. Caso ini tahare carbono ini halu ligação carbono ida lete. Altan ligação carbono sori, altan ligação carbono sori, altan ligação carbono sori. Ne liga carbono hat. Carbono ida ne tahanan carbono quaternário. Como ihane existe número carbono quaternário ida de tau número carbono quaternário igual a 1. Agora está determinando número carbono primário, número carbono secundário, número carbono terciário, número carbono quaternário. Tu irmai está determinando fórmula molecular usi estrutura ini.
Fórmula molecular estrutura idane ita determina baseada a fórmula geral husi alcanos ninian tambah estrutura ini husi familia alcanos. Fórmula geral alcanos ini maka CN2N mais 2. C simbol carbono, H simbol hidrogênio, N número átomo de carbono. Agora, número átomo de carbono ihane ihira ida rua tolu hat lima ne hitu walu. Então C ia 8. Depois H 2 vezes 8. 2 vezes 8 mais 2. Fórmula molecular sai C8. 2 vezes 8 16 mais 2 H18. Fórmula molecular se estrutura ini mak C8 H18. Tabel determinalius fórmula molecular belmos sura manual itare usine estrutura ne karbon ida rua tolu hat lima ne hitual C8 H3 5 6 9 12 15 18. Então sura manual mostia ita sura baseada na fórmula geral mostia depende idedeknya maneira. Dan resposta se pergunta C. Obrigado pela atenção, toma.